Boa tarde a todo mundo. Então, hoje é o segundo dia aí do ciclo de debates acadêmicos promovido pelo Diretório Acadêmico da Escola de Química. O tema de hoje é a questão aí do currículo de Química Industrial, que está para sofrer uma reforma aí. Então, a gente vai ter os palestrantes André Salgado e o Abraham Zapon. Então, começar aí com a André Salgado. Se puder usar o microfone que a gente está filmando. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a presença dos professores, o professor Zapon já está chegando, mas é muito importante que a gente desenvolva esse debate, principalmente porque o curso de Química Industrial está sofrendo mudanças ao longo do tempo e porque pode sofrer mudanças bastante radicais no futuro próximo. Bom, gente, boa tarde, agradeço ao Diretório Acadêmico da Escola de Química essa iniciativa. Eu acho que, mais do que ninguém, as informações têm que ser passadas para os estudantes, até para que vocês possam colocar suas opiniões e fazer seus posicionamentos, Desde que eu assumi a coordenação do curso de Química Industrial, isso em 2004, eu tinha algumas propostas, como coordenadora do curso. A primeira delas foi baseada em alguns dados que eu vou mostrar aqui para vocês, de um relatório que eu fiz do curso de Química Industrial, que era fazer a separação no vestibular. Muitos dos alunos aqui já entraram separados para o curso de Química Industrial, mas durante algum tempo a entrada para esse curso era feita de forma conjunta. O aluno entrava para a escola de Química e depois, quando ele estava no terceiro período, ele fazia a sua eleição de curso. E, na verdade, isso criou uma evasão muito grande no curso de Química Industrial, razoável. A gente vai ver aqui os motivos que levaram a isso. E com a separação do vestibular, a gente resolveu substancialmente esse problema, onde esse ano a gente teve uma relação candidato-vaga de 7-1, até maior do que do nosso curso concorrente. Eu falo isso com completa convicção, porque o Químico com Atribuição Tecnológica tem pelo CRQ as mesmas funções profissionais que o Química Industrial da Escola de Química, embora a formação dele seja completamente diferente. Então, a gente conseguiu ter essa relação candidato-vaga aumentada. Fora isso, ainda como um adendo para o curso de Química Industrial, eu tinha a proposição de criar algo mais, já que esse curso, quando foi reativado, ele era um curso de 4 anos, 3.092 horas, e ele passou, com a reforma curricular de 2004, a ser um curso de 5 anos, um curso de 3.600 horas. Eu queria também deixar claro aqui que o curso de Química Industrial, ele está lotado nas químicas. Ou seja, a prova que vocês fazem do ENAD é uma prova do setor de Química e não de Engenharia. As químicas, elas não têm pelo MEC a obrigatoriedade de ter 3.600 horas, assim como a Engenharia tem. Mas quando essa reforma curricular foi feita, eu não estava na coordenação, na época eu não estava nem como docente na escola de Química. Ela foi feita visando a entrada única, um ciclo básico comum para os 4 cursos da escola, de modo que todos os cursos tivessem 3.600 horas. Como o curso de Química Industrial é um curso que, embora tenha tecnologia, ele tem que ser um curso voltado para Química, e tendo 3.600 horas seria uma desvantagem frente aos cursos de Engenharia, a minha proposição foi uma espécie de bônus, entre aspas, aos alunos de Química Industrial, onde eles seriam capazes de, num período de 5 anos, além de saírem com o diploma de bacharel em Química Industrial, também teriam a ênfase. Essa regulamentação da ênfase, ela vai estar colocada no sistema para vocês já para o próximo período, porque eu fiz um levantamento e vi que já no próximo período existem alunos em condições de cursar a ênfase. Eu já expliquei isso para a grande maioria, mas o que seria essa ênfase? Ele cursaria os créditos eletivos numa área de blocos específicos, faria o projeto de final de curso e sairia com essa ênfase. Então, embora o curso tenha 3.600 horas, ele sai com o diploma de bacharel e com essa especialização. O panorama do curso de Química Industrial da Escola de Química, buscando ali o histórico desde que ele foi reativado, ele é bem característico. No início desse curso,
Os alunos entravam para a Química Industrial, era um curso de 4 anos, eram excelentes alunos que se inseriram no mercado de trabalho rapidamente, tá? Isso eu tenho plena também convicção, porque eu fiz um questionário com estes alunos e eles me responderam as deficiências do curso e o que eles achavam que o curso tinha oferecido para eles em termos de formação. Creio que grande parte da reforma curricular de 2004 veio em função dessas deficiências, né, também, que eram apontadas pelos alunos no mercado de trabalho, né, buscando aí padronizar e tornar o químico industrial um químico industrial de categoria. Tá? Existem falhas nessa grade curricular? Existem. A principal delas, que hoje eu vejo e que também é apontada como carência, é que hoje o nosso químico industrial, ele tem mais matemática do que química. Ou seja, é preciso que o currículo de vocês tenha mais química. Só que para que ele tenha mais química, principalmente pensando no âmbito da química prática, né, a análise orgânica, a análise instrumental, é preciso sim que a gente trabalhe conjuntamente. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela hoje tem uma proposta de quebrar muros, de quebrar paradigmas, ou seja, de fazer com que unidades que tenham áreas comuns passem a trabalhar juntas, né? A nossa ideia não é de modo algum deixar que a química industrial seja ministrada com a participação da escola de química. A escola de química tem um know-how dentro da química industrial, foi ela que basicamente instituiu esse curso, daí a sua reativação ser feita na nossa unidade, tá? A nossa ideia é tentar buscar um currículo de química industrial que atenda às expectativas e que atenda às necessidades do mercado de trabalho. Eu não quero tornar o químico industrial, entre aspas, um engenheiro. Ele não é engenheiro, ele é químico. Ele é um químico tecnológico. É um químico que se atribui da matemática e utiliza a matemática nos processos. Ele não vai ser um engenheiro químico, né? O engenheiro é aquele que usa meramente a química dentro da matemática. O químico tem que saber química. O químico não pode ter dúvida em relação a uma reação química ou o que acontece lá dentro. E para isso é necessário que esse conhecimento em química no currículo de vocês seja ampliado. Então, o que a gente, dentro da coordenação, isso foi uma proposta, inclusive, do plano de trabalho do nosso diretor aqui presente, o professor Dávila, né, foi de fazer com que a gente consiga trabalhar conjuntamente com o Instituto de Química, de modo a criar um único químico industrial dentro da FRJ. Hoje a gente tem 2, tá? A gente tem o nosso químico industrial e a gente tem o químico com atribuições tecnológicas do Instituto de Química. No entanto, são 2 que a gente vê claramente que não têm a mesma formação e com certeza não vão poder atuar de forma coerente no mercado de trabalho na mesma área, tá? Então, eu só não quero que a gente saia daqui com impressões errôneas. A ideia não é destituir o curso de Química Industrial da Escola de Química. A ideia não é deixar o curso de Química Industrial morrer, tá? A ideia, ao contrário, é valorizar esse curso ainda mais, tá certo? Me pediram para falar 20 minutos, na verdade eu vim preparada para falar menos, né? Então, eu não sei se vale a pena, mas existem alguns tópicos dessa apresentação que eu fiz inicialmente para propor a separação no vestibular, que eu acho interessante mostrar, né? Foram dados que eu coletei desde a reativação do curso em 96, né? Um breve histórico de quando o curso de Química Industrial surgiu, né? Basicamente na Escola Nacional de Química foi em 1933. As atribuições que esse profissional tem que ter, então é bem claro que ele tem que ter conhecimentos fundamentais em química, física e bioquímica, com enfoque dirigido para desenvolvimentos de processos e produtos químicos, tá? Então hoje, por exemplo, tecnológico é um químico que se atribui da matemática e utiliza a matemática nos processos. Ele não vai ser um engenheiro químico, né? O engenheiro é aquele que usa meramente a química dentro da matemática.
O químico tem que saber química. O químico não pode ter dúvida em relação a uma reação química ou o que acontece lá dentro. E para isso é necessário que esse conhecimento em química no currículo de vocês seja ampliado. Então, o que a gente, dentro da coordenação, isso foi uma proposta, inclusive, do plano de trabalho do nosso diretor aqui presente, o professor Dávila, né, foi de fazer com que a gente consiga trabalhar conjuntamente com o Instituto de Química, de modo a criar um único químico industrial dentro da FRJ. Hoje a gente tem dois, tá? A gente tem o nosso químico industrial e a gente tem o químico com atribuições tecnológicas do Instituto de Química. No entanto, são dois que a gente vê claramente que não têm a mesma formação e com certeza não vão poder atuar de forma coerente no mercado de trabalho na mesma área, tá? Então, eu só não quero que a gente saia daqui com impressões errôneas. A ideia não é destituir o curso de Química Industrial da Escola de Química, a ideia não é deixar o curso de Química Industrial morrer, tá? A ideia, ao contrário, é valorizar esse curso ainda mais, tá certo? Me pediram para falar 20 minutos, na verdade eu vim preparada para falar menos, né? Então, eu não sei se vale a pena, mas existem alguns tópicos dessa apresentação que eu fiz inicialmente para propor a separação no vestibular, que eu acho interessante mostrar, né? Foram dados que eu coletei desde a reativação do curso em 96, né? Um breve histórico de quando o curso de Química Industrial surgiu, né? Basicamente na Escola Nacional de Química foi em 1933. As atribuições que esse profissional tem que ter, então é bem claro que ele tem que ter conhecimentos fundamentais em química, física e bioquímica, com enfoque dirigido para desenvolvimentos de processos e produtos químicos, tá? Então hoje, por exemplo, eu vejo disciplinas que, para quem quer trabalhar com desenvolvimento de processos e produtos, são disciplinas que, ao meu ver, com a minha visão, não são estritamente necessárias, que poderiam abrir mão aí para disciplinas mais de formação química. Além disso, o controle de qualidade e aspectos ligados ao meio ambiente. E quando a gente fala nesse controle de qualidade e aspectos do meio ambiente, também que são falhos sob esse ponto de vista, né? Então, pontos de análise química que vocês não têm, principalmente em parte experimental, e que eu acho que é fundamental para um aluno que saia daqui formado em Química Industrial. Na verdade, em 96 a escola voltou a oferecer esse curso. Hoje é o currículo atual, né, que tem 3.600 horas, como eu falei para vocês. Basicamente, né, esse currículo, ele tem pouquíssimas disciplinas diferenciadas do curso de Engenharia Química, são ao total, se eu não me engano, 15 ou 14 disciplinas, né? Então é mais uma visão de que isso também precisa ser modificado, para que vocês saiam como graduandos em Química Industrial, tá? Oi. Mudar? Não, 10. Então eu vou pular um pouquinho. Eu só queria mostrar para vocês uma coisa. Mais ou menos, isso foi um levantamento que eu fiz na época, existem 40 universidades que oferecem os cursos de Química Industrial ou com atribuições industriais, tá? Dentre essas, particulares e públicas. Dentre a grande maioria delas, 23, o curso é instituído como Química Industrial e somente 8 o Químico com atribuições tecnológicas. A única universidade que oferece os dois cursos conjuntamente é a nossa, a UFRJ, nenhuma outra, tá? Então, daí um fator preocupante aí em relação a essa duplicidade. Vou correr um pouquinho, já que foi dito que... Eu vou passar de fato para o foco importante que seria a nova proposta. Então, frente a tantas mudanças aí que o curso de vocês sofreu nesses 3 anos e pouco, a separação do vestibular, a criação das ênfases, né? Vem mais uma proposta. Que proposta é essa? Transformar o
curso de Química Industrial em um curso interunidades EQ e Q, né? Qual o objetivo disso e o porquê disso? O UFRJ é a única que possui 2 cursos com as mesmas atribuições profissionais, Química Industrial EQ e Químico com atribuições tecnológicas. Então, é como se vocês estivessem competindo, né, com alunos que entram pelo IQ pelas mesmas atribuições profissionais. Eu não acho isso nada razoável, né? Porque que dentro de uma mesma universidade, imagina eu formar aqui dentro da escola de Química engenheiro de alimentos e ter na nutrição, né, a nutrição formando por exemplo, técnico em alimentos que teria a mesma atribuição de um engenheiro de alimentos. Não é razoável, né? Eu quero ter um curso que tenha um currículo bom e que forme um único profissional para atuar no mercado de trabalho na mesma área. Bom, embora as profissões conferidas pelo CRQ sejam as mesmas, as grades curriculares são completamente distintas. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Há a geração de formação de químicos industriais pela IQ com deficiência em química, isso é real, a gente enxerga em algumas áreas da química, e químicos com atribuições tecnológicas pelo IQ com deficiência em processo. Os químicos com atribuições tecnológicas do IQ, eles têm 2 disciplinas de Química Industrial 1 e 2 e desenho técnico. Com essas 3 disciplinas, eles saem com atribuições tecnológicas. Isso também não é razoável para um cara que vai trabalhar no processo químico. Ele não vê instrumentação, ele não vê equipamentos, ele não vê toda a parte envolvida com o processo químico. Ele não tem esse conhecimento. Tá? Há um incentivo da reitoria, foi aprovada uma resolução número 6 de 2008, que incentiva a criação de cursos interunidades. Tá? Hoje a gente tem uma proposta de 12 cursos interunidades sendo criados. Tá? Tem o curso de Relações Internacionais, o curso da Biologia em Biotecnologia, que vai ter a participação da Escola de Química lá no campo de Xerém, o curso do Bacharel, que foi criado com todas as áreas do CCMN, também sendo um curso de interunidades, e fora outros cursos aí que a gente tomou conhecimento. Tá? Existe toda uma regulamentação para a implementação desses cursos, com regras bem definidas e, claro, podem vir sendo adaptadas modificações dessas regras conforme forem surgindo as necessidades. Tá? Professor, mais um minuto. Tá. A relação candidato-vaga no vestibular de 2009 para o nosso curso foi de 6,89 para o curso do IQ de 4,66. Tá? O que gera essa diferença de relação candidato-vaga? Claro que é distorções e desconhecimento do aluno, né? Ele desconhece que, de fato, para o CRQ as atribuições são as mesmas, né? Então, na verdade, se a gente for olhar sob um ponto de vista crítico, a gente vê que são relações candidatos-vaga razoável para uma área de química, que a gente sabe que existe, né, uma certa reticência a isso, mas que a gente vem melhorando bastante isso aí. Então, o objetivo é criar um único Química Industrial com a participação das 2 unidades e mantendo a ênfase, tá? Sem tirar o que já foi dado aí como benefício para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aí é a carga horária em Química que o Instituto de Química tem e que nós temos. Então, a gente vê lá uma diferença bem grande em relação às disciplinas que são oferecidas, tá? Disciplinas por área, tanto da parte analítica quanto da parte da química básica em relação a um instituto e outro. Tá? Então isso aí é notório para a gente. E fica mais berrante ainda quando a gente olha essa parte aí, que são as disciplinas que são oferecidas na área de processos para o curso de vocês e que são oferecidas na área de processos para o curso do IQ. Então a coluna direita do IQ, a coluna à esquerda do curso da EQ. Então dá para a gente perceber que são currículos completamente diferentes, né? O que não é razoável aí para uma mesma unidade. Existem algumas diferenças em uma grade curricular em relação à outra, em relação ao número de créditos, carga horária, todas as 2 têm um estágio obrigatório, né? O IQ tem um percentual de aulas práticas maior que o nosso, envolvido aí com as disciplinas da química, 20%, o nosso tem um de 14%, tá? E aqui algumas
alguns itens dessa resolução, desse regulamento, que já estão pré-determinados. Ou seja, o curso Interunidades ele vai ser supervisionado pelo coordenador de curso. A ideia é que seja feita uma inversão. Durante um determinado período, o coordenador é de uma unidade, durante um outro período, o coordenador será da outra unidade. Tá? Tanto o projeto pedagógico quanto toda a base curricular vai ser feita em conjunto com as duas unidades. Para fins administrativos, o curso estará vinculado às duas unidades na sua realização, né? Então vai ser criado códigos específicos, registros específicos, de modo a mostrar que aquele curso é um curso das duas unidades. Tá? Será contabilizado para cada uma das unidades uma fração em relação ao número de alunos que entra, baseado na carga horária que cada unidade oferece. O que quer dizer isso? Se a escola de Química dá 50% do currículo, ela tem metade dos alunos. Se o Instituto de Química dá os outros 50%, ele tem metade dos alunos. Isso para fins de contabilização, tá? Para ver quantos alunos de fato pertencem a uma unidade ou outra. Isso na hora de pedir vaga docente e outras questões é importante. E os diplomas ou certificados, eles são assinados pelo reitor, pelo pró-reitor e pelo coordenador de curso. Tá? Existem ainda outros itens dentro dessa regulamentação que estabelecem claramente, né, como esse curso deve funcionar. A única coisa que eu queria deixar clara, né, ao final dessa apresentação é que a ideia nunca e de fato algum seria prejudicada. Né? Como coordenadora de curso eu abraço com muito carinho, até porque eu sou química. Eu não tenho uma formação de graduação em engenharia química, eu sou química com atribuições tecnológicas, porque na minha época não existia o curso de química industrial. Tá? Claro que eu voltei para a escola, desenvolvi muita coisa na escola, tenho um carinho muito grande pela escola, assim como eu tenho no instituto. Hoje eu cruzo com professores do instituto que então não existe aquele empecilho de, nossa, ela é da escola, eu sou do instituto, não. Existe uma congregação muito grande em relação, na minha posição como pessoa, escola e instituto. Tá? Então a ideia é só beneficiar, para que as mudanças possam ser benéficas na formação de vocês. Tá? É esse o objetivo. Obrigada, Thiago. Ok. Tudo bem. A gente vai ter agora a apresentação do professor Zacon, e só para esclarecer, como eu deveria ter esclarecido no começo desse debate, o nosso formato são 10 minutos de apresentação para cada um dos debatentes, e depois a gente vai abrir para perguntas. E nessas perguntas a gente pede que os debatentes se atem a 4 minutos de resposta. Então, a gente vai dar prosseguimento com a apresentação do professor Zacon. Problemas técnicos aqui. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer inicialmente o convite do Diretório Acadêmico para participar desse ciclo de debates de 2009, primeiro período. Também agradecer a presença de pessoas ilustres aqui, começando pelo diretor da escola, os professores titulares da ativo, professor José, professora Sheila Maté, professor Peter Seidel, que é um professor titular ainda ativo na universidade, e também a todos vocês, me colocar à disposição para repetir a minha exposição de uma forma mais vagarosa, tantas vezes quantas forem necessárias, porque devido ao tempo, a gente não imaginava isso, eu vou ter que acelerar. E também, professor Antônio, professora Eliana Aradef, será que eu esqueci de alguém? Eu não estou acostumado. E eu tenho também um grande carinho, uma grande satisfação de também citar o nosso amigo químico industrial, Dilson Rosaldo dos Santos. Por quê? Além de ter sido colega de faculdade, foi presidente do Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro e Espírito Santo, hoje em dia na minha sessão, e a gente já vem trocando ideias desse assunto desde a gestão dele. Muitas coisas, muitas informações que eu vou passar aqui, eu fui buscar lá. Agora não se assustem, eu vou botar algumas transparências que tem muito texto só para mostrar. Né? Mas não vou ficar lendo tudo não, nós vamos tentar ser o mais rápido possível. O
futuro da química industrial tem que ver se ele é PPT ou PPS, qualquer um dos dois vai ser. Tá? Bota a tela completa. Bom, aqui embaixo, esse ícone. Isso, tá. Conforme vocês estão vendo aí, não aceitou? Então pega o outro aqui. Não sei, não estou acostumado. Já foi. Se você... Bom, isso aí. Bom, conforme vocês estão vendo, eu titulei a minha abordagem como Futuro da Engenharia Química Industrial, que é o atual curso de Química Industrial que existe na escola não é mais, desde que ele foi implementado em 2004, praticamente, Química Industrial. Deixou de ser. Ele é Engenharia Química Industrial. Eu tenho todos os argumentos plausíveis, inclusive alguns deles, um comentário muito simples do presidente da gestão passada, Luciano de Bala, que reuniu o Conselho de Representantes e disse: poxa, o tronco curricular é o mesmo de Engenharia Química. E, por outro lado, também exige a disciplina projeto final de curso. Até onde nós sabemos, a palavra projeto, desde tempos antigos da criação do Conselho Federal de Química, é restrita a engenheiros químicos. Portanto, o nosso curso atual é Engenharia Química Industrial. Por favor, vai passando. Bom, e aqui tem um detalhe muito interessante. Eu fiz uma pergunta, uns 2 anos atrás, para 2 químicos industriais e engenheiros químicos. O que é matéria-prima? Aí um professor da escola de química me respondeu: química processo. E o ex-diretor de fábrica, que é meu amigo, ex-aluno ativo, ele disse: é o que define o processo químico industrial. Isso é a grande lição da praia. O que eu vou falar vai concluir com isso aqui. O resto agora é a exposição de motivos. Primeiro, eu acho que nós temos que adotar imediatamente essa denominação do curso Engenharia Química Industrial. Segundo, ampliar os espaços laboratoriais que estão vazios lá atrás para cursos de graduação do DPI e DPO, para as disciplinas de graduação. A escola de química, no meu tempo, era 95% laboratórios para graduação. Hoje em dia é o inverso. Isso está desigual, está injusto e isso prejudica a formação. E quando aparece um comentário, os alunos daqui não sabem química, nós somos responsáveis por isso, nós professores. Tá? Segundo, recompor a química industrial em 4 anos, porque nós somos a escola padrão, desde que foi feita a CLT, desde que foram feitas as resoluções do Conselho Federal de Química. Inclusive, cada vez que a gente perde a atividade da química industrial em 4 anos, a gente está favorecendo a criação de outras distorções. Eu acho que, por exemplo, o curso de bacharelado em Química com atribuições tecnológicas é um clone incompleto, porque eu lecionei nesse curso algumas disciplinas, algumas aulas, tá, do curso de Química Industrial. E vocês vão ver o motivo pelo qual nós somos tão assim, assediados pelo Instituto de Química. Tá? O Instituto de Química nasceu para ser instituto de pesquisa. Mas devido às distorções da inclusão da reforma universitária nos anos 60, ele passou a ter obrigações de lecionar para graduação. Em todo mundo, instituto é para fazer pesquisa, como mesmo. Agora, pode dar curso de pós-graduação. Curso de graduação é escola. Isso foi reconhecido nos anos 70 pelo professor Cláudio Costa Neto, que hoje em dia é emérito. E nós temos que restaurar, então, o nome da Escola Nacional de Química. Vamos em frente. Tá? Bom, eu teria que falar alguma coisa sobre as profissões dos cursos de graduação. Vamos em frente. A nossa profissão de Química foi reconhecida em 1934. Tá? E o Química Industrial já aparecia junto com o Química Industrial Agrícola e Engenharia Química. Vamos rápido, agora vai ter que ser rápido. Tá? Esse quadro aqui foi feito pelo nosso amigo Volner de Nascimento Ribeiro, mostrando que em 1920 a gente já tinha um curso de Química Industrial Agrícola de 3 anos. 4 anos foi a partir de 1925. Nós estávamos agregados à Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Depois nós fomos para a Diretoria Geral de Produção Mineral. A Química Industrial funcionou praticamente desde 1933, já no âmbito da Escola Nacional de Química. O curso começou antes, praticamente, tirando a palavra agrícola, era a Química Industrial. Tá? Então nós já temos algumas décadas, até o ano de 65, houve uma interrupção antes de 65, a gente já vai falar,
E de 1996 até 2003, quando o professor Adelaide, na sua gestão, já reativou o curso. Vamos embora. Aqui vocês estão vendo flagrantes da Escola Nacional de Química, e nós temos nessa fotografia 3 professores. Aqui era o diretor da escola, o professor Mascarinha, o professor Gabriel França, a professora Marinha, foi minha professora Bezentec. Vamos embora. Isso aqui era a Escola de Química na Praia Vermelha. Vocês reparem que nós precisamos de espaços. Aqui era o antigo departamento de engenharia bioquímica, departamento de engenharia química. Aqui ficava matemática, química orgânica, ficava físico-química no 3º andar, física no 2º andar. No térreo tínhamos biblioteca, administração. Aqui era pavilhão de química orgânica e química inorgânica. E aqui os laboratórios de química analítica e o diretório acadêmico ficava aqui. Vamos embora. Bom, aqui vocês estão começando a ver certas coisas que eu vou chamar a atenção. O nosso curso foi desativado, sofreu reformas curriculares em várias ocasiões. Onde está a desativação, está em amarelo. Desativação em 52, depois reativação em 58. Tá? Agora, detalhe, quando o pessoal criou o curso de engenharia química, quem tinha química industrial vinha fazer mais um ano e levava os 2 diplomas. Tá? Eram os químicos industriais e engenheiros químicos. Bastava se matricular, eu acho que nem precisava vestibular. Tá? Bom, aqui em 85, a congregação aprovou o curso de 5 anos com maior ênfase em processos químicos. Porém, no SEG, só em 88 que eles foram fazer exigências complementares. Hoje a universidade aqui é um local extremamente político. Tá? E em 1966 nós reativamos o curso, depois da reforma curricular com a adoção do curso 5 anos, em 2004. Agora vamos para os efeitos disso tudo aí. Vamos ver. Os efeitos dessas desativações de reforma curricular. Em 52, houve a desativação da química industrial e a escola de química era padrão. Isso está lá nas resoluções. O currículo mínimo era a referência oficial das químicas tecnológicas lecionadas em outras graduações de bacharelado e licenciatura. Porém, o químico industrial da escola de química era diferente. Era padrão porque se aprendia mesmo. Os professores, as aulas práticas, as aulas teóricas, os alunos passavam o dia todo lá dentro. Professor, mais um minuto. Se é para falar assim, já acabou. Porque não dá condição. Eu fiz um estudo realmente muito profundo e no nosso curso, essa proposta agora, eu tive a sensação de unir os 2 cursos e um filho de casal de 10 depois. Eu não aceito, desculpem. Eu respeito as lésbicas, respeito os gays, mas não dá uma coisa que a gente aprende na vida profissional, não dá para ter 2 chefes, não dá para ter 2 gestões. Então, isso que eu ouvi de proposta, eu tenho material para apresentar com a devida cautela. Agora eu só queria apresentar só um só slide, tá? Por favor, vai avançando. Eu fiz um estudo muito amplo, vai avançando. Tá? Eu queria só mostrar uma coisa. Volta só esses 2 últimos que eu vou mostrar. A designação de engenheiros químicos industriais é reconhecida pela Resolução Normativa 26 do Conselho Federal de Química de 1970. Portanto, essa alteração do atual curso é extremamente fácil. Basta a congregação querer. Eu espero um gesto de grandeza do nosso diretor da congregação. Quer passar adiante, por favor? Aqui tem uma figura que eu me esmerei para atualizar. A escola de química, ela teve 2 épocas e nós estamos vivenciando a segunda. A primeira época, se vocês olharem aqui, com essa seta verde aqui, é a época da orientação dos farmacêuticos, médicos, químicos industriais e professores atuantes dentro e fora da universidade. É o pessoal que trazia experiência de fora e não tinha esse problema de DR. Tá? 40 horas de dedicação a estudo, que já acabou, porque a internet liquidou com isso e o trânsito aqui no final da tarde também. Bom, agora acontece o seguinte: em 1990, 1988 mais ou menos, os professores antigos, todos com a forte mentalidade química industrial, começaram
a se aposentar, inclusive todos os catedráticos. Então, começou a hegemonia, a influência crescente dos docentes egressos do programa de Engenharia Química da UOP, que é de uma formação riquíssima, belíssima. Eu fiz cadeira lá, eu dou o máximo valor, porém é acadêmico. A minha formação, assim como o professor José, foi de Química Industrial no doutorado. Nós fizemos o doutorado, visitamos mais de 40 fábricas para poder aprender, para inserir na tese do doutorado e também no ensino da escola de química. Bom, então, os nossos cursos atuais, eles seguiram uma época que nós tínhamos engenharia química de projeto, engenharia química de processo. A gente ficava naquela discussão, você vai trabalhar em quê? Projeto ou processo? Por quê? Processo era a extensão da química industrial. E projeto já era mais dimensionamento, cálculo, né? Se bem que muita gente queria trabalhar dentro da área industrial. Na época de 1977, o professor Perligeiro e outros da COP começaram a criar a área de engenharia de processos químicos, que é a engenharia química computacional, que é importantíssimo, o mercado está pedindo isso. Tá? Porém, isso veio se tornar avassalador no curso de engenharia química e eu considero na química industrial, que para mim é engenharia química industrial. Tá? E aí, posteriormente, no departamento de processo orgânico, o professor Kurt Politz e o professor Mário Sérgio, eles lançaram a ideia de cadeiras de inovações tecnológicas que veio a se transformar na área de gestão tecnológica química. Muito bem, isso se tornou, digamos assim, característica da pós-graduação. Eu fiz o mestrado da Escola de Química em Tecnologia de Processos Bioquímicos. Em 93 ele foi expandido. Em 94, ele foi expandido para áreas de tecnologia de processos químicos e engenharia de processos químicos. Aí, posteriormente, em 94, depois de umas intervenções que eu apresentei no Congresso de Química, o pessoal aqui percebeu que tinha que criar engenharia de gestão tecnológica na pós-graduação. Nós temos isso na pós-graduação, mas nós não temos na graduação. E todos os nossos cursos aqui são engenharia química industrial, engenharia química de bioprocessos, engenharia química de alimentos. O DEB, que foi o departamento pioneiro, foi criado por um médico, Raimundo Muniz de Aragão, que foi ministro da Educação no nosso tempo, tá? O DEB continua sendo exemplar. E eu teria mais algumas coisas para falar, mas eu queria dizer o seguinte: qualquer reforma curricular, qualquer proposta passa, no meu modo de entender, pela imitação, pela clonagem, pelo exemplo do DEB, que até hoje ensina a parte teórica, a parte experimental nas disciplinas de microbiologia industrial e engenharia bioquímica. Isso, para mim, é imbatível, é harmonioso, não agride ninguém. Aprende quem quer. Quem não quer aprender, vai procurar outro lugar. Agora, existem 3 paradigmas hoje para o nosso ensino de graduação, que eu não sei se está contemplado pela atual diretoria, já é objeto de trabalhos que eu vim apresentando com o engenheiro químico Paulo César Strauss. Além da gestão e desenvolvimento sustentável, que já é um paradigma adotado na nossa graduação, em 2 disciplinas distintas, nós temos que transformar mineralogia industrial e energética e criar biodiversidade industrial para ser, junto com microbiologia industrial, que elas estão no mesmo nível, professor, com novos paradigmas da graduação da Escola de Química. E por que eu estou falando isso, só para completar, é o fato de que a maior riqueza do Brasil, em termos de materiais, não exclui o povo, tudo que a gente já sabe, o povo é maravilhoso mesmo, mas é o solo, é a Amazônia, são as espécies da agropecuária, tá certo? Então, biodiversidade foi uma coisa que a Escola de Química lecionou até os anos 50. Quem conhece o livro Preleções de Tecnologia Orgânica, do professor Adorot, né, sabe disso. Então, eu vou agradecer a vocês, eu tive que improvisar no final. Eu posso falar para vocês quanto tempo vocês tiverem, mostrar toda essa apresentação. Está à disposição de todos. Obrigado. Bom, ficou óbvio que nenhum dos professores conseguiu dar em sua plenitude a apresentação que queria.
E o propósito dessa organização, desse nosso evento aqui é promover um debate. É claro que, se for necessário, se os professores quiserem, a gente pode marcar um outro dia para que os professores tenham, na sua totalidade, as apresentações. Mas como a gente tem a intenção de fazer um debate, e agora a gente tem pouco tempo para fazer as perguntas, dado que a gente estava prevendo o debate de meio-dia a 1, a gente vai abrir para as perguntas em si. E a gente espera que os professores se mantenham no tempo dos 4 minutos de resposta. Eu prefiro ficar aqui, se eu tiver que usar. Olha, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar, eu vou fazer perguntas, eu vou parabenizar essa iniciativa do diretório acadêmico, para que isso seja uma semente, para que nós possamos dar continuidade a esse processo de debate tranquilo, como está sendo feito, esclarecedor, e parabenizar também a direção e os professores, professora Andréia, professor Zacon e todos os outros professores, para que isso seja uma semente e a gente faça disso um costume de vir aqui e discutir sobre o nosso curso, dessa maneira que está sendo. A maioria sendo estudante, a intenção tem que ser sempre essa. A maioria tem que ser estudante. É vocês os interessados, é vocês que precisam estar atentos sobre o que o Brasil precisa e o que vocês querem e o futuro de vocês, para que a gente garanta a soberania desse país com dignidade e segurança e responsabilidade. Então, eu só estou querendo parabenizar e esperando que seja a primeira semente de uma série de meio-dia para que a gente possa vir aqui e pensarmos juntos sobre algo. Então, meus parabéns e que vocês possam continuar esse processo. Em nome do diretório acadêmico, eu agradeço, e foi por isso que a gente colocou o nome de primeiro ciclo de debates acadêmicos. A gente espera que a gente possa fazer mais disso. Alguma outra pergunta? Só o professor? Aliás, perguntas tem alguma? Os alunos não precisam se sentir inibidos para fazer perguntas. Bom dia a todos, parabéns ao diretório, aos professores que apresentaram, os estudantes. É só para complementar algumas informações, eu sou representante do CT no Conselho de Ensino de Graduação, e há muito tempo a gente já está se debruçando isso, uma política institucional de derrubada de fronteiras de conhecimento, Quer dizer, é uma política da reitoria, que os feudos, a universidade hoje em dia tem um sistema um pouco feudalista, esse curso é meu, essa disciplina é minha, Então derrubar um pouco, claro, respeitando as características das áreas, mas começar a permear, ou fazer com que o conhecimento flua melhor. Então, nesse sentido, quando o Conselho Universitário aprovou a resolução de cursos interunidades, intercentros, a gente consegue observar um verdadeiro movimento de toda a universidade, no sentido de juntar e de fazer a interseção de áreas de conhecimento. Eu já fui do SEG na gestão 95 até 97. Eu briguei pelo curso de Química Industrial, eu estava lá representando o CT na reitoria, na PL1, e literalmente colocando a cara para apanhar. Apanhei muito, mas enfim, foi uma luta muito grande para a gente reativar o curso de Química Industrial. Era uma política necessária, existia uma demanda naquela época para o curso de Química Industrial, como ainda existe hoje. Não é uma profissão extinta. Agora, infelizmente, por idiosincrasias próprias da academia, nós temos alguns cursos que eu não considero, o curso de Química com Atribuição Tecnológica, eu não considero que seja um clone da Química Industrial. Na verdade, assim, mais ou menos a história é que existem cursos de Química Industrial em universidades particulares, e um conselheiro do CNT, à época era professor da escola, conselheiro do CNT, foi criada a atribuição tecnológica porque muitos químicos de universidades particulares não conseguiam emprego porque não eram químicos industriais, e o pessoal das particulares, com uma base péssima de química, conseguia emprego. Então foi uma forma, entre aspas, de dar uma força maior ao químico da universidade, já que não existia mais o curso de Química Industrial. Então, na época da reativação, foi uma briga histórica, escola, instituto, foi muito complicado. Mas hoje, como eu enxergo hoje? Eu enxergo que o nosso químico industrial, ele não tem uma boa base de química,
E o químico com atribuição tecnológica do Instituto não tem base de tecnologia. Ele faz 2 ou 3 disciplinas e não entende de tecnologia. E eu acho saudável esse movimento apresentado pela professora Andréia, nessa tentativa de ser um curso, sim, que não vão ter 2 chefes, mas 2 parceiros. Né? O Instituto de Química, de fato, é parceiro da escola. Né? E a ideia é juntar o que há de melhor, que inegavelmente eles têm uma tradição de química básica que nós não temos. E nós temos uma tradição de tecnologia que eles não têm. Obrigada. Estudante, eu quero fazer a resposta. Eu quero só fazer a resposta de forma focada. Nos anos 70 a 80, o professor Cláudio Costa Neto fez uma proposta de criação do Centro de Química na UFRJ. Responderam a essa proposta a professora Evelyn Martelli, o Dr. Álvaro de Sá, que foi o proponente pela Associação dos Alunos, o professor Bernardo Mascarenhas e o professor Coimbra. Bom, nada se fez. Mas o professor Cláudio Costa Neto disse uma coisa: a atribuição da Escola de Química é ministrar os cursos. Um só patrão, um só chefe, um só diretor, uma só unidade. Por quê? Aí o professor Mascarenhas um dia gostou muito da minha pergunta: por que a Escola Politécnica, que já foi Escola Nacional de Engenharia, cresceu? Cresceu porque diversificou os seus cursos baseados em física. Nós somos a Escola Nacional de Química. O Instituto é para fazer pesquisa. A professora Heloísa Biasotto, que estava naquela fotografia, esqueci de comentar, tá? Ela foi criar o IMA por causa disso. A COP é um instituto de pesquisas que está agregado aos departamentos de acordo com as especialidades. Aliás, a Escola de Química é a única que tem um mega programa onde ninguém é de ninguém. Devia ter os cursos de Tecnologia de Processos Inorgânicos no DPI, o curso de Processos Orgânicos no DPO. Devia ter, conforme já nasceu lá, o curso de Tecnologia de Processos Bioquímicos no DEM. E o Departamento de Engenharia Química, que o nome está errado, é Departamento de Ciências da Engenharia Química. Eles não são os donos da profissão. Eles não são os donos da engenharia química, porque a engenharia química precisa de um lastro maior do que as ciências da engenharia química. É só obrigado. Bom, a minha pergunta ela é meio objetiva. Hoje em dia, quando a gente se inscreve no SIGA, eventualmente dá vários problemas. Imagina se tiver 2 administrações diferentes. Bom, olha só, na verdade, não serão 2 administrações diferentes, tá? A ideia não é você criar, como está se passando por aí, 2 chefes, 2 administrações, 2 secretarias. É um curso que vai ser reconhecido em sua excelência como curso interunidade, tá? Então, claro, existirão formas específicas de tratar esse curso como interunidade. Então, não sei se você viu, eu mostrei num dos itens, né, que vai existir uma forma específica de você reconhecer disciplinas desse curso interunidades, e inclusive essa forma da sua inscrição dentro do SIGA ser facilitada em função disso, tá? Pode. Só complementando a resposta, foram criados os cursos de interunidade, na verdade, o que define é o coordenador do curso. Então, por exemplo, se a coordenação ficar com o professor da Escola de Química, toda a parte acadêmica do aluno é gerenciada na Escola de Química. Se a coordenação couber ao Instituto de Química, todo o gerenciamento acadêmico, a COA, inclusive, né, é gerenciada pela Escola de Química. E mais, é criado um colegiado de curso, e esse colegiado específico para o curso de interunidade resolve as questões acadêmicas e didático-pedagógicas. Então não fica solto, existe um colegiado de curso. Alô? Olha só, eu queria fazer uma pergunta bem simples e bem direta. Vocês não acham que
Aliás, a primeira pergunta, se a procura por química industrial já era tão restrita, e o Instituto, sabendo disso, por que ele começar um curso novo, com basicamente a mesma atribuição, 6 candidatos por vaga, 4 candidatos por vaga, esse curso de química com atribuição tecnológica, ele não é recente no estudo de química? Não. Não é recente? Não, foi desde que eles articulam a química industrial da escola de química. Exatamente. Essa junção, tá? Não corre risco de criar um precedente meio perigoso para cá. Porque assim, tem uma coisa que eu não consigo entender. A engenharia química, escola de química, tudo bem. Nós temos uma engenharia de petróleo que, a meu ver, tem tudo a ver com química que não pertence a nós. Porque não tem a ver com química. Não tem a ver com química. Engenharia de petróleo tem a ver com geologia. É perfuração. Também não pertence à geologia. Não, mas não tem a ver com química. Também não tem a ver com geologia. Outra questão. Só para deixar um esclarecimento, acho que só para de uma forma bem superficial e bem assim, abrangente, um engenheiro de petróleo ele atua até o momento que o petróleo sai do poço. Então ele tem toda uma atribuição ligada fortemente à geologia, fortemente à engenharia estrutural, mecânica, civil, sobretudo. E ele não tem nenhum envolvimento com processamento. Portanto, é exatamente essa a definição do engenheiro de petróleo. E claro, o engenheiro químico é o que dá sequência, né? Seria grosseiramente isso. Então, quer dizer, a gente diz que não tem nada de química, certo exagero, mas fundamentalmente a função dele é essa, é trazer o petróleo de onde ele estiver para ser processado por um outro profissional de engenharia química. Só uma pergunta? Você é engenheiro de extração de petróleo? É isso, o engenheiro de petróleo é isso. Petróleo o nome extração, porque senão fica um negócio. A gente só compra gato por ele, a gente diz assim, o que a escola de química está fazendo? Mas os acordos, isso é mundial, porque o lugar do mundo é assim, todos os lugares do mundo, e o engenheiro de petróleo faz isso, é assim. O mundo pode ser eu não gosto de imitar os outros, eu gosto de originalidade. Não, tudo bem, mas... Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte, eu acho que os alunos estão interessados. O que vai acontecer com os alunos que já estão cursando química industrial, uma vez que, se essa mudança se consolidar na universidade? Então, o que vai acontecer? Eles são da versão curricular antiga. Né? Na verdade, quando mudou o currículo, né, o aluno tinha a opção de ou abordar, ir ou vou continuar no currículo antigo. Isso aconteceu com a engenharia química. Tá? Então, na verdade, se isso aí, gente, ainda é questão de muita negociação. Tá? A gente ainda não sabe nem para quando isso vai se concretizar. É uma ideia que ainda vai ter que ser muito negociada. Né? Eu posso garantir para vocês que o medo que algumas pessoas têm de nós vamos perder a identidade na escola, nós vamos perder a identidade no instituto, a ideia não é acabar com nada disso. Tá? A ideia é exatamente o que a gente falou aqui, é quebrar barreira, a gente tem uma nova visão, nós estamos no século XXI, nós não estamos mais em 1890 e tanto. Nós somos século XXI, a gente tem que ir pelo que é moderno, a gente tem que ir pelo que a gente enxerga com o que o mercado precisa e como o mundo vê a nova forma de abordar. Tá? Então, na verdade, a gente acredita, Tiago, se isso acontecer, que o aluno vai ter, tá, a possibilidade de optar com que versão curricular ele quer ficar. Se ele vai continuar no currículo anterior ou se ele vai para o currículo novo. Mas para isso ser implementado ainda falta muita discussão, muito acordo para a gente conseguir chegar aí numa versão curricular ideal. Tá? Eu entendo o seguinte, isso aqui é uma proposição, até ela se transformar em realidade, eu acho que tem que passar por diversas etapas. Né? A ideia pode ser interessante, mas o perigo que pode acontecer, como já aconteceu, já foi dito aqui, nós perdemos demais no nosso curso de engenharia química mesmo, clássico, né? Em termos de conteúdo de química. Eu sou formado em 69. Tudo que eu faço hoje em dia, eu faço graças à química que eu conheço, mas como engenheiro químico. Então, eu vejo a importância, quer dizer, a questão que foi colocada é uma questão política. Eu acho que não se pode perder uma coisa que está funcionando, uma coisa que está crescente. Né? Se nós estamos tendo uma procura crescente nessa relação que foi dito, 6 para 4, o que seja,
Eu acho que cada um, até chegar a uma realidade, isso aqui tem que ser bem discutido, e não chegar ao ponto como chegou, infelizmente, que o atual currículo de engenharia química foi decidido por cansaço para não se discutir mais, que já tinha sido passado 4 anos. A ideia, não sei se vocês sabem, era transformar o currículo de engenharia química em 3 anos, virou 5 anos, perdemos a tecnologia de processo, bastante, perdemos em química mais ainda do que estava, com a desculpa que coisas estavam sendo repetidas, entendeu? Então tem que tomar, eu acho, toda modificação, eu vejo, começamos talvez na reativação, essa última, um pouco mais fracos, melhoramos, fomos para 5 anos. Eu acho que esses 5 anos levam a questões do tipo como o professor Zacon colocou, de se pensar em valorizar isso aqui, e realmente vocês estão vendo, são 2 grandes extremos. Um com uma carga muito grande na área de química, que já foi dito, com pouquíssima, com 2 disciplinas, eles têm praticamente a mesma atribuição, 2 ou 3, né? Então eu acho que isso tem que ser pensado. Matematicamente é uma coisa difícil de resolver. Se vocês olharem direitinho, se você não quiser perder um, não quiser perder outro, tem que dar 6 anos. Opa, posso fazer a minha pergunta? Começar, vou dizer que a partir de amanhã eu vou ser conselheiro do SEG também, não veio na luta, pelo DCE. Parabéns. E eu queria expressar uma preocupação, né, que chegou a se comparar aí esse negócio de interdisciplinaridade com a interdepartamentalidade lá com a química, botou a gente no mesmo nível de diversos cursos aí que estão totalmente desestruturados, como relações internacionais, a galera lá de Xerém que não tem prédio, e o bacharelado da CCMN que é uma formação desempregada, né, que não tem formação profissional. Mas a gente está num caminho bom assim, que existe um consenso aqui da questão das ênfases. Só que a gente está numa encruzilhada, que a gente vai botar ênfase no curso de engenharia química ou botar ênfase no curso de química industrial, né? No fundo pode fazer os dois. E abrir a opção para todos os estudantes fazer o que quiser. E que eu acho que é muito importante, né? E eu tenho toda uma crítica aí em relação à política da reitoria, que a política da reitoria não é perfeita, está muito longe da perfeição. E existe um problema político assim que é o Reúne, né? Que está dando toda essa expansão aí sem dar mais professores, sem dar mais estrutura. E eu queria acrescentar, né, que tem uma preocupação com os cursos generalistas, né? Que eu acho que todo mundo tem que ter formação profissional, principalmente na química, que é uma especificidade. Não como ocorre lá no curso de Química Industrial de Pelotas, que é um curso generalista. Tá? Qual era a pergunta? Eu não sei, eu ia ver. Não entendi, Jesus. Tinha uma pergunta. Deixa eu só fazer uma... eu acho que a preocupação que você tem de curso generalista é completamente fundamentada, né? A ideia aqui não corre em nenhum aspecto desse período, né? A gente tem 2 cursos que são cursos que existem há bastante tempo. Eu concordo com o professor Jô, né? Esse estudo da estrutura curricular ele vai ser complicado, essa matemática vai ser complicada, tá? Para a gente chegar no consenso de uma grade curricular que a minha ideia não é beneficiar a escola de química ou institutos de química, é beneficiar os químicos industriais. Eles é que me interessam, eu acho que eles é quem deveriam interessar a quem trabalha nessa universidade. Porque eu olho os químicos industriais como alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando eles forem lá para fora, eles vão ser contratados porque eles são alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Claro, com formação embasada na escola de química e no Instituto de Química, que, embora seja um instituto, também tem todo o mérito de dar aula para graduação. E muito contribui hoje para a formação de vocês. Tá? Hoje a gente tem uma parceria muito boa com eles em termos da química básica. A sua preocupação é plausível, a gente sabe o que aconteceu com o curso de Relações Internacionais, a gente sabe o que pode acontecer com o curso de bacharel, que ainda é uma coisa ainda muito nebulosa, mas é completamente diferente do que a gente está propondo aqui. Tá? E, gente, é uma proposição, né? Eu não estou falando que amanhã a gente gostaria que acontecesse para o bem dos alunos, tá? Para o bem da formação dos alunos. Mas é uma proposição que tem que ser estudada, né? Que tem que ser bem estruturada para que isso possa ser feito da forma mais otimizada.
Oi. Debatendo. Em primeiro lugar, vocês estão vendo uma transparência aqui do curso de 1969. Como o professor Jô estava falando, eu projetei o curso que ele cursou de 1969, mais ou menos. E essa malha aqui é semelhante também à do professor W, do professor Peter Seidel, que eles foram alunos de graduação nessa época, até 65, 66, não mudou muito. Tá? Eu queria chamar a atenção de um detalhe. Primeira coluna, hora de aulas teóricas. Segunda coluna, hora de aulas práticas. Terceira coluna, horas de estudo. Os catedráticos pensavam nisso. Eles são vistos como bicho-papão pelos atuais doutores, muitos dos quais PhDs, porque esses doutores são verdadeiramente catedráticos, mas não têm chefe. Antigamente, a gente tinha um chefe para se reportar. Alguns eram ruins, muito bem. Mas a maioria da escola de Química dignificava o nome da escola de Química. Em segundo lugar, eu pertenço à Escola Nacional de Química, para outro nome. Eu já entrei sob outro nome, eu pertenço à UFRJ. Eu acho que eu recebi um bastão, eu acho que a gente tem que manter. Eu queria mostrar uma das últimas, eu chamo de transparência, mas é isso aqui. Vocês talvez não saibam, nem a Andréia, porque ela não foi aluna daqui. Em 1977 eu comecei a carreira acadêmica como auxiliar de ensino. A maioria dos doutores hoje começa como adjunto. Eles sobem a escada por cima, eles dão um pulo, eles não começam de baixo. E aí eu fiz parte de uma comissão com o professor Joduek, que foi comandada pelo professor Bernardo Mascarenhas, mas foi liderada pelo professor Jorge Abreu Coutinho. Bernardo Mascarenhas criou o curso de Engenharia Química de graduação da escola. E Jorge Abreu Coutinho foi um engenheiro civil que conseguiu ser diretor do Instituto de Química, da Escola de Química, e foi reitor, ele entrou como vice-reitor da Adolfo Coutinho. Nessa época, o sistema de créditos e requisitos deixava os alunos fazerem Física 4 depois de Eletrotécnica. Para vocês saberem, nós fizemos Eletrotécnica porque engenheiro tem que saber Eletrotécnica. Tiraram isso aqui para enfiar disciplinas de matemática, métodos numéricos, fenômenos de transporte. Eu fui professor de transferência de calor e massa, que na época chamava-se Operações Unitárias de Energia. O professor Joduek foi quem ensinou a ensinar essa matéria, porque eu comecei colado nele, assistindo às aulas dele. Ele era veterano, ele veio do Instituto de Física, mas é engenheiro químico formado pela escola. Então nós temos diferenças hoje gritantes. E na ocasião, esse currículo foi refeito, foi reorganizado com sugestão que a professora Hebe Martelli, que foi diretora da escola, foi presidente do Conselho Federal de Química. Finalmente eu estou vendo de novo o currículo organizado, porque o sistema de créditos e requisitos desorganiza a administração. Nós temos que voltar ao sistema seriado. Isso é outra coisa que ajuda a evitar tumultos. E o que acontecia nessa época? Tá? Os alunos estavam perdidos e isso passou a reordenar a vida, e hoje em dia vocês têm aquelas grades em fluxogramas que foram inspiradas nesse primeiro trabalho que nós fizemos. Nessa ocasião, a gente classificava as disciplinas em iniciais, intermediárias e finais. Depois, a gente passou a ver a obrigatoriedade do Ministério da Educação de criar um ciclo básico e um profissional. Agora, os professores da Escola de Química, do Departamento de Química Geral, Química Orgânica, Química Analítica, Físico-Química e Bioquímica foram para um instituto que foi criado com a maioria dos professores, ou talvez uma parcela substancial da Faculdade Nacional de Filosofia, que ministrava o curso de bacharel em Química e licenciatura. Bacharelado era 3 anos, o de licenciatura era de 4 anos, que era 3 mais 1, a parte de educação, e a maioria dos professores que saiu da Escola de Química foi para o Instituto, foi discretamente voltando para a Escola de Química, porque o nosso coração estava aqui. Exemplo, Vicente Gentil. Outro exemplo, Norma Mandarino. E assim por diante. Estou falando do meu departamento. Então, o que eu quero colocar, existem professores, e eu defendo também, já que me foi dada a honra
de apresentar essas ideias, a escola de Química lecionar de novo todas as disciplinas do ciclo básico. Agora, por trás dessas ideias, disso tudo que eu estou falando, tem uma proposta que nós publicamos na revista de Química e Derivados, número 409, em outubro de 2002, onde a gente propõe uma mistura de disciplinas do profissional com ciclo básico em 3 anos. Um professor da Faculdade de Educação chamou isso de basicão. Basicão porque é maior do que o básico. Tá? Então tem coisas aqui que a gente pode discutir. Eu não concordo em que o Instituto de Química venha dizer o que os alunos do nosso curso têm que fazer. Porque eles não têm a mentalidade, a cabeça que a gente tem. Nós somos egressos, nós somos descendentes, no mínimo, da química industrial. É só. Professor? Só um minutinho. Professor, só para eu saber, eu entrei para a escola de química, cursei até o 7º período de engenharia química, e por amar química e não ter mais química na escola de química, eu fui para o Instituto de Química. E voltei para a escola. Então, meu coração também é escola de química. Só para... Esse problema também foi evidenciado por outros professores que continuaram na escola de química. E não sei qual é a posição deles. Porém, a questão realmente, quando nós viemos da Praia Vermelha para cá, o professor Benjamin Waldman, que foi diretor de desenvolvimento, depois diretor da escola, levou uns 10 anos para concluir as obras do LADEC, DPO, DPI. Porque o DEB, quando veio, ele tinha um ministro da educação chamado Raimundo Muniz Aragão, que criou o DEB. E a equipe dos seus extraordinários professores, José Augusto Rosenberg, que foi emérito em microbiologia industrial inesquecível, Hebe Martelli e Vitaly Jovitz, eles ajudaram a fazer o departamento crescer. Quando a escola veio para cá, os laboratórios de química, do DPO, do DPI, não estavam construídos. O subsolo passado era até chamado de catacumbas. Ok, gente, eu queria, inicialmente, também, na linha da Sheila, parabenizar a iniciativa, com certeza está sendo extremamente positivo. Com relação especificamente a esse assunto, isso é uma ideia antiga. Quando eu iniciei a direção da escola, no meu discurso de posse, eu fiz a alusão a isso. Então, isso não tem nada a ver com o mundo, é uma coisa que tem base, inclusive o próprio Zanon se referiu a outras reflexões anteriores, o professor Cláudio Costa Neto e outros. Portanto, é uma expressão antiga, uma possibilidade que está sendo explorada agora concretamente, mas que já era uma ideia antiga. A razão básica desse negócio é que a gente vê claramente que há uma dicotomia aí com esses dois cursos. Né? Se vocês que participam, conhecendo a UFRJ, muitos de vocês participam, né? Vocês colaboram intensamente lá na recepção do pessoal do segundo grau, é muito difícil você explicar para o cara qual é a diferença. E é exatamente isso que eles perguntam. Na verdade, não tem diferença, porque só por vista formal. E tem toda a diferença, porque são dois cursos completamente diferentes. O curso da escola é um curso, o curso do Instituto Químico é outro. E uma das coisas que nos fez ficar mais incentivado, além da própria arcabouço regulatório recente da UFRJ, de cursos interinstitucionais, é que o Instituto está pretendendo fazer um bacharel. E aí, se isso se consolidar, se isso evoluir, me parece, a mim fica muito claro que a gente teria, a UFRJ, caso ela evoluísse nessa direção, a gente estaria formando efetivamente 3 profissionais absolutamente indispensáveis. Um licenciado, que já é formado pelo Instituto, cujo destino é claro para o segundo grau. Um bacharel, que é o que o Instituto sabe fazer. Eles são competentes nisso, têm toda a habilidade, têm toda a estrutura de conhecimento etc. para fazê-lo. E esse bacharel seria o cara de nível superior com atribuição de bancada, um cara químico de bancada, um cara que saberia, então poderia fazer concurso e tal. Mas não poderia ir para a indústria, com certeza. Não seria o caso. Poderia fazer controle de qualidade, de repente. E um químico industrial, que seria certamente esse, melhorado, esse curso, esse nosso atual profissional, que já é muito bem sucedido. E veja, a gente está muito à vontade para discutir esse assunto, e isso é um assunto que nem começou a ser discutido no Instituto. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu tive a preocupação ontem de ligar para cá e dizer, pô, Cássio, olha, está tendo uma iniciativa dos alunos
e é muito bem-vinda, e eu jamais interferiria nesse sentido, mas porque nós estamos tendo toda a preocupação de... Isso já foi objeto de assunto de congregação, não de deliberação, mas de abordagem. Portanto, é um assunto delicado que a gente tem que tratar com todo carinho, quer dizer, com toda atenção, porque ele tem várias nuances. Então, eu liguei para ela ontem e falei, cara, isso aí é iniciativa dos alunos, a gente participa, mas não tem nada claro, não tem nada definido. Mas eu acho que a gente tem possibilidade, como eu falei, de, caso a gente seja bem sucedido nesse sentido, delinear claramente, e a FJ teria um superquímico. Existe um químico industrial de primeira linha, que ele já é muito bom. Não sei se vocês sabem, mas o nosso curso recebe nota 10 da avaliação da Abril, que é uma avaliação não acadêmica independente de São Paulo, nota 10 nos últimos 5 anos, ou 6. Não me lembro qual foi, sempre foi. Sempre que em 2007, a gente foi agraciado com o prêmio do curso de melhor empregabilidade do Brasil. A André teve em São Paulo e recebeu o prêmio. Portanto, o curso é bom, mas ele pode ser muito melhor, porque as deficiências de química já foram apontadas. Todo mundo sabe, é um fato, é uma limitação. Agora, só para terminar, na medida que a gente tem essa tríade, licenciado, bacharel, centro de produção tecnológica e química industrial, eu acho que a gente estaria dando para o Brasil, para o mercado brasileiro, portanto, é a nossa função, 3 profissionais com um perfil adequado. Faz ser simples? Não sei. Até porque nós somos remanescentes de uma época. Quer dizer, a escola de química, na Praia Vermelha, qual eu participei, ela é integrada. Era uma coisa integrada. O Zacon falou, a química, a física, a cálculo e as disciplinas do ciclo profissional eram dadas juntas. Então é uma coisa completamente diferente. Isso, você me desculpa, Zacon, mas passou. Como a gente diz na gíria, perdemos. Já era, mudou. Agora, o regime de crédito de requisito tem muitas vantagens, tem desvantagens, mas tem muitas vantagens. Então, não adianta a gente ficar vivendo com essa cabeça. Ou seja, passou. Isso aí, você desculpa, somos parceiros, eu tenho razão para me colocar dessa forma. Então, quer dizer, a nostalgia ela é indispensável, até porque faz parte da escola de química. Nós, os alunos, sobretudo, somos apaixonados pela escola. Isso não... E o reflexo disso está aí, as salas foram revitalizadas com o quê? Recursos de empresa e de aluno. Então, quer dizer, esse tipo de decor, ele sempre existiu, pelo jeito vai continuar existindo. Agora, vamos ser realistas, estamos num outro mundo. Quer dizer, essa questão cartoriana, né, associada aos cursos, alguns cursos, deve ser quebrada, isso não faz mais sentido. Bom, aí tem uma pergunta que nós fizemos essa pergunta muito grande, muitas vezes. Como é que vão ficar os ex-alunos da escola? Vamos supor que a gente faça um curso que evolua e esse curso seja em parceria com o Instituto, que aliás já existe. O Instituto já é parceiro da gente, eles dão 20% a 25% do nosso currículo. Isso já é um fato. E vamos supor que aconteça. O que vai acontecer com essa situação do ex-aluno? A minha percepção é a seguinte, quer dizer, quem que impregna um profissional? Quer dizer, quem que define a afinidade dele com a faculdade ou a universidade? É o ciclo profissional. E esse ciclo profissional, no caso da química industrial, vai ser por aqui. Quer dizer, nem isso a gente vai perder. Claramente. Quer dizer, o Instituto, eu acho que benefício ele teria? Não o Instituto em si, mas nós estamos pensando em UFRJ, pensando no Brasil. Quer dizer, seria uma adequação da sua competência indiscutível na área de química, voltada para fazer um belo químico industrial, melhor do que já temos, e viabilizando um bacharel. Vamos ser realistas, vamos falar a verdade. Eu também sou formado por Instituto, eu fiz a escola de química, mas aluno do Cláudio Costa Neto, do doutor experimental, etc. Eu e mais um grupo grande, não fomos filhos sozinho. O professor Hader e outros tantos. A gente fez essa mudança, que na época foi muito criticada, quer dizer, eu me formei no Instituto por correspondência. Mas eu sou também, como ela, bacharel com atribuições tecnológicas. Aliás, eu nem isso. Sou bacharel só. Mas enfim, depois fiz mestrado, doutorado, etc. E estou aqui, você vê que o mundo é esquisito, né? Estou aqui, esse bacharel aqui, que é o diretor da escola. Mas eu não vejo o caso. O fato é que a perspectiva aqui, ninguém vai perder nada, na verdade. Eu sou mais exemplo, é impossível, né? Na negociação alguém perde alguma coisa. Eu acho que nessa negociação tem tudo para todo mundo ganhar, a menos de algumas concessões de natureza emocional, talvez, e os exemplos que temos atualmente com a engenharia de petróleo, engenharia de automação e controle,
e de ambiental são cráticos. Os cursos estão funcionando muito bem. Ainda sob legislação antiga. Na verdade, a Poli, a Escola de Química e o ACOP são partícipes, são parceiros efetivos desses cursos, quer dizer, ainda não estão sujeitos a essa nova legislação, mas mesmo sem estar, o negócio funciona muito bem. Aí eu pergunto a vocês, um gelo de petróleo, ele vai ser, qual é a referência dele? É a Poli, não tem jeito. Então isso vai acontecer com o químico industrial também. Professor. Ok. Temos mais uma pergunta aqui do Diogo. E eu queria dizer que, é claro que o assunto, obviamente, dá pano para manga, a gente está discutindo e tem muitas opiniões, então a gente não vai parar o nosso debate sobre esse tema aqui. Eu acho que fica óbvio que a gente tem que dar continuidade a isso, que os alunos têm que dar voz à sua opinião também. Então, a gente vai fazer algum tipo de prosseguimento, a gente ainda vai definir, mas esse processo não vai terminar aqui. Duas perguntas diretas de verdade. A primeira é, o Reúne quer colocar mais alunos dentro da sala de aula, e eu acho que 50 vagas por ano aqui, se eu não me engano, mais 40 lá, são quase 100 por ano. Esse novo curso, que se vier a ser criado, vai ter 100 vagas por ano ou vai ter mais? Como é que a proposta vai aparecer para o Reúne se, no fundo, você quer abrir uma turma menor e você está ali tirando aluno dentro de sala de aula? E a segunda é sobre o pessoal que já saiu, o pessoal que vai entrar. Realmente, as empresas, o pessoal de fora, enxerga a diferença entre o químico industrial daqui e o químico industrial de lá? Na hora de um processo seletivo, ele pega e vê, você é do IKEA, então você tem mais química, me interessa mais por isso, você é da IKEA, tem mais processo, me interessa mais por isso? Olha, enxerga tanto sobre esse aspecto, quanto na hora também da execução do concurso. Né? Então, por exemplo, os alunos que fazem muitas vezes o concurso de químico de petróleo aqui da Petrobras, a grande maioria que passa são os alunos que foram alunos, por exemplo, da versão curricular nossa aqui antiga, que tinham uma boa base de química e que tinham uma base de processo razoável também. Pecava porque não tinha alguma parte de matemática, principalmente em fenômenos de transporte, né, que para algumas áreas de atuação do químico industrial é importante, algumas, né? E a gente enxerga hoje químicos de petróleo, principalmente formados aqui na escola, trabalhando na Petrobras. Né? Então, existe sim essa diferença no mercado. E em relação a esse número de alunos, a gente também já andou conversando sobre isso. A gente acha que se tiver, de fato, o curso do bacharel em Química, né, existe uma forma de você fazer uma matemática de modo que o número de vagas oferecidas para o Instituto, para o bacharel em Química, vai ser 1, e o número de vagas oferecidas pela escola mais instituto para o químico industrial vai ser 8. Tá? Notoriamente, a gente vai ter um aumento razoável, pequeno, acredito eu, no aumento do número de vagas a ser oferecido. Tá? Isso vai ter que acontecer. Mas não acredito que vai ser razoável a entrada de 96 alunos para o curso de química industrial. Até porque esse curso ganhou empregabilidade, por quê? Porque eu tenho um certo número de alunos formados que são absorvidos pelo mercado. É muito comum, eu recebo vários e-mails por ano de alunos me perguntando a diferença do químico industrial para o químico com atribuições tecnológicas. E você não sabe como é difícil para mim responder isso, né? Porque eu tenho que dizer, do ponto de vista profissional, atribuições para o CRQ, nenhuma. Mas do ponto de vista de formação, é muito grande. Né? Então, também sobre esse aspecto, eu acredito que vão surgir dúvidas em relação ao posicionamento de quantos alunos vão ter para um curso e para o outro. E essa empregabilidade ela é garantida a partir do momento que eu não tenho 100 químicos industriais sendo formados. Porque é uma pergunta que surge. Quem mais é empregado, engenheiro químico ou químico industrial? Se você olhar pelo aspecto do número de formados que eu tenho de engenheiro químico e químico industrial, eu posso dizer para você que o mercado absorve os químicos industriais que são formados, porque eles estão em número menor em relação aos engenheiros químicos. Tá? Eu sempre costumo ter contato com alunos que se formam, perguntar como é que você está no mercado de trabalho, o que você está fazendo. Eu não posso te dizer, olha, 100% me disse que foi tranquilo. Né? Saiu daqui e conseguiu um emprego logo de cara, tá? Eu não posso dizer que isso aconteça, mas eu posso te garantir que vários já saem daqui, aqueles que são bons, já saem daqui com o emprego garantido.
começam a estagiar e já têm o seu emprego garantido. Outros optam por fazer um mestrado, por lecionar. Tem muitos alunos daqui que mesmo sem ter licenciatura, complementam a licenciatura e optam por atuarem na carreira de ensino. Então, a gente vai ter que repensar também esse número de vagas a ser oferecido. A gente não quer... Veja bem, nosso objetivo aqui não é atender o reúno, não é aumentar a vaga, tá? Nosso objetivo aqui é outro. Nosso objetivo é fazer um curso bom. É isso. Tá? Oi. Deixa eu agora fazer a resposta. Eu comecei a carreira no convênio Petrobras UFRJ em 75. Metade dos candidatos das primeiras 4 turmas, ele existiu 6 anos aqui na escola, metade nos primeiros 4 anos da escola de Química, sem ter fenômeno de transporte no currículo de graduação. Em segundo lugar, antes disso, em 1973, eu fiz o concurso da Petrobras. Eu optei por vir fazer um mestrado na escola, porque eu não suporto trabalhar no calor de uma república, com aquele barulho de máquina, com aquele cheiro. Eu não tenho vocação para peão de refinaria. E aí, nos últimos anos, a concorrência nos concursos da Petrobras foi aumentando progressivamente, então baixamos para uns 40%. Eles estudavam, porque eu inclusive dava as dicas para alguns alunos de graduação, os primeiros capítulos do Faust, os primeiros capítulos do Kennedy, Transmissão de Calor, se perguntava sobre nomenclatura de química orgânica, evidentemente aromática e outras, todas vinculadas às frações, né, do carbonetos, frações de petróleo. Se perguntava as coisas triviais que se dava na graduação. O saudoso professor Paulo Emílio Barbosa ensinou naquele ano, no primeiro ano, dizia o seguinte: basta perguntar numa prova, ele era cearense, o que a gente ensina em sala de aula. E a Petrobras nos concursos faz a mesma coisa. Agora, a Petrobras modernizou-se. Aquilo que eu falo na sala, não adianta você chegar para mim e falar assim: a primeira lei é esse, segunda lei é esse, faça essa lista de exercícios e faça a prova parecida. Aí você não vai ter a parte crítica. Aí quando vai aparecer um ar-condicionado ou um trocador de calor que vai trocar 1 bilhão de jogo e tal, você não tem como pensar. Por quê? Você não pensou antes, porque você vai pensar agora. Se a internet te dá tudo rápido, a comunicação é muito rápida, tudo vem fácil, então por que esse professor que está ali, chato pra caramba, vai fazer eu pensar? Para que eu quero pensar? Se tudo já vem de mão beijada. Isso daí não é uma coisa que você pense friamente, isso aí já está inerente na própria formação desde o segundo grau, tal, e é função nossa aqui tornar vocês críticos. Eu penso dessa maneira, eu não vou dar nunca aulas... Fazer um curso bom, é isso. Oi. Deixa eu agora fazer a resposta. Eu comecei a carreira no convênio Petrobras UFRJ em 75. Metade dos candidatos das primeiras 4 turmas, ele existiu 6 anos aqui na escola, metade nos primeiros 4 anos da escola de Química, sem ter fenômeno de transporte no currículo de graduação. Em segundo lugar, antes disso, em 1973, eu fiz o concurso da Petrobras. Eu optei por vir fazer um mestrado na escola, porque eu não suporto trabalhar no calor de uma república, com aquele barulho de máquina, com aquele cheiro. Eu não tenho vocação para peão de refinaria. E aí, nos últimos anos, a concorrência nos concursos da Petrobras foi aumentando progressivamente, então baixamos para uns 40%. Eles estudavam, porque eu inclusive dava as dicas para alguns alunos de graduação, os primeiros capítulos do Faust, os primeiros capítulos do Kennedy, Transmissão de Calor, se perguntava sobre nomenclatura de química orgânica, evidentemente aromática e outras, todas vinculadas às frações, né, do carbonetos, frações de petróleo. Se perguntava as coisas triviais que se dava na graduação. O saudoso professor Paulo Emílio Barbosa ensinou naquele ano, no primeiro ano, dizia o seguinte: basta perguntar numa prova, ele era cearense, o que a gente ensina em sala de aula. E a Petrobras nos concursos faz a mesma coisa. Agora, a Petrobras modernizou-se. Aquilo que eu falo na sala, não adianta você chegar para mim e falar assim: a primeira lei é esse, segunda lei é esse, faça essa lista de exercícios e faça a prova parecida. Aí você não vai ter a parte crítica. Aí quando vai aparecer um ar-condicionado ou um trocador de calor que vai trocar 1 bilhão de jogo e tal, você não tem como pensar. Por quê? Você não pensou antes, porque você vai pensar agora. Se a internet te dá tudo rápido, a comunicação é muito rápida, tudo vem fácil, então por que esse professor que está ali, chato pra caramba,
Pô, vai fazer eu pensar. Para que eu quero pensar? Se tudo já vem de mão beijada. Isso daí não é uma coisa que você pense friamente, isso aí já está inerente na própria formação desde o segundo grau, tal, assim. E é função nossa aqui tornar vocês críticos. Eu penso dessa maneira, eu não vou dar nunca aulas. Tem que ser proativo. Pronto. É a minha guerra sempre na turma. Eu chego lá, tá todo mundo com aquela cara de samambaia olhando pra mim, entendeu? Cara, acorda, o mundo está aí fora, entendeu? E existe um erro fundamental na escola que eu fiz assim, eu recebi assim. Então é o seguinte, todo mundo quer tudo de mão beijada. Que é aquela provinha que vem bibliografada para você. E essa é a diferença da indústria. Bibliografada? Xerocado. O cara que é isso. Aí vai para a indústria e tem o gerente assim, ó, 5 horas da tarde. Ó, cara, amanhã 9 horas quero uma apresentação sobre isso, tá? E aí o corno vai para lá, passa a noite inteira se virando e ninguém reclama não, tá? Então essa é a diferença. Os alunos querem muito. Estão esperando, de alguma maneira, que as pessoas deem tudo de mão beijada, o que faz com que eles tenham uma postura muito pouco proativa, na minha opinião. Só um exemplo, para corroborar aqui, eu estava ministrando aula, era de 1 às 4, PAP, vocês devem conhecer, planejamento e avaliação. A turma estava assim, né? 1 hora, quando deu 1h30, todo mundo dormindo. Eu comecei a dar outro assunto que não tinha nada a ver com a disciplina. E todo mundo errou. Sabe o que fazia os alunos? Era uma turma de 70 alunos, todos copiando. Depois de 2 horas de aula, porque eu tinha dado aula na pós-graduação de otimização, eu falei, agora vou falar otimização. Não tinha nada a ver com o programa. Todos copiaram. De repente, depois de 2 horas, perguntaram, cai na prova? Quer dizer, a preocupação não é se a pessoa está falando besteira, não, é se é cair na prova. Aí eu falei, cai na prova o que esse assunto? Esse assunto não é de vocês, pô. Por que vocês estão copiando? É porque você está falando, eu estou treinando. Para você ver como é que é o que os parlamentares. Isso aí foi real. Foi aqui na aula de papo, tem vários anos. Eu fiz exatamente isso. Comecei a dar outra aula só para ver o que é a reação. Depois de 2 horas me perguntaram isso. Cai na prova. Entendeu? Então tem que reclamar, pô. E uma coisa, um pedido que eu faço ao DA: levantar dos alunos o seguinte: qual é o professor que não está cumprindo a sua obrigação? E o DA tem que reclamar desses professores, pô. É isso que eu não admito. Uma vez eu tive uma discussão com várias pessoas, vários professores, o cara perguntou, mas você dá aula? Não, mas peça para sair da universidade, pô. Peça demissão, pô. Não quer fazer, peça demissão. Então os alunos, se pegarem, tem uma matemática muito simples que me falaram uma vez. Eu quero que você descubra. 50% dos professores fazem pesquisa, 50% dos professores dão aula. E 50% faz a parte administrativa. Cadê o erro? São os mesmos, rapaz. 50% não faz nada. Então tem que correr atrás desse cara e botar para fora. Assim a universidade vai melhorar. A pergunta acho que é referente a estudos dos alunos. Nós sabemos que a gente aprende aqui na universidade de extrema utilidade na indústria e tudo mais. Só que há sempre aquela dúvida: quando tem que haver integração entre a gente sair da escola para fazer um estágio, qual o momento certo? A gente sempre fica naquela dúvida cruel. Fala assim, vamos pro 7º período, não, mas 7º período é muito pesado, vamos deixar pro 8º. Aí se o cara faz o 7º período, se enrola toda na faculdade, marca pro estágio e acha que vai conseguir ser efetivado, às vezes bate com a cara na parede e não consegue nada. Então, eu sei que é difícil até respondê-la, mas eu acho que é a principal pergunta de qualquer aluno. O momento certo de se estagiar, de se ter um contato com a indústria. Vou dar uma rapidinho. Estágio terminado no último período de estudo, isso não existe no gabinete, tá? Bom, eu não sei o momento certo do aluno escolher, mas eu sei o momento certo que o aluno tem que dizer não àquele estágio. Eu acho que é o mais importante. Eu só fiz um estágio na minha vida, demorou 5 minutos. Porque eu entrei na Copem na época, Braskem, fui selecionado no meio de um monte de gente e o profissional falou assim, você passou em termodinâmica com Glória? É uma professora antiga e famosa. Eu falei, passei. Então você é excelente. Por favor, arrume todos os livros de termodinâmica na sequência. Eu digo, estou pedindo para ir embora agora. Que é isso, Ruth? Vou embora agora.
Ou seja, o cara ia querer me chamar sempre, como chamam vocês, de estagiário. Qual é o meu nome? Não sei, seu nome é estagiário. Então o estágio, na verdade, não é a hora de entrar, é ver se ele serve para você o conhecimento e sair, ter coragem de sair. Não é o problema do dinheiro, ou botar um paletó, ou o pessoal colocar coisas em sua cabeça que você está sendo onipotente. É saber a hora de sair. Aí que está o conhecimento crítico. Eu estou ganhando conhecimento nesse estágio? Não, então vou sair. Pô. O estágio é para ganhar conhecimento, é para ganhar dinheiro. Por isso que a Escola de Química institui o estágio supervisionado, para você ganhar mais conhecimento. Mas o pessoal pensa o contrário. Não, o estágio é mais importante que a disciplina. Quantos alunos já chegaram para mim e falaram assim: professor, eu não posso ir sua aula, por quê? Estou fazendo estágio. Professor, sua minha nota ficou baixa. Por que você não foi a aula? Para tirar a dúvida? Porque eu estava fazendo estágio. Eu digo, então o problema é seu. O pessoal troca. Qual é a prioridade? O estágio é complementar, então não tem hora de entrar, tem a hora de sair, certo? Essa é a minha opinião. Eu sei exatamente quando o aluno não deve fazer o estágio, que é no último período. Isso eu sei. Eu acho que o conhecimento do estágio é claramente, e o professor Pellegrini disse, um conhecimento complementar. Ou seja, você deve buscar no estágio aquilo que não é fornecido na universidade por falta de tempo, por falta de uma série de coisas. Tá? Agora, você ir para fazer um estágio para ficar tirando xerox para o seu gerente, não vai fazer esse estágio. Não é só para dizer que você está fazendo um estágio. Tá? Você tem... Agora, também não pense que você vai chegar no estágio e você vai dar ordem aos engenheiros que estão lá há 20 anos. Tá? E também tem isso, né? Tem um estagiário, uma vez eu recebi por favor, eu quero saber quais são as minhas atribuições a partir de amanhã, acordar tal. Eu falei, vai merda, garoto, tá pensando o quê? Alô, acorde, o que é isso? Então, tem que haver de novo o famoso equilíbrio, né? Esse é um perigo, mas nunca, na minha opinião, no último período, porque ele tem que complementar conhecimentos através do estágio. Alguns conhecimentos, lógico, o estágio vai ser direcionado para uma área, se ele pudesse mudar e passar por várias, seria excelente. Vai ficar numa, tudo bem, se ficar numa área só, mas tente tirar o melhor disso, ou seja, tente coadunar os conhecimentos que são dados pela universidade com os conhecimentos do saber como que você provavelmente vai aprender no estágio. Rapidíssimo, para falar o que eu queria falar. Dois estágios, o negócio é o seguinte, não pode ser feito no outro período, concordo com a Bela, mas acho que vocês têm que tentar a partir já do sexto exame, no estágio em si. Não pode deixar de fazer muito. E a qualidade do estágio, como o Fernando falou, é fundamental. Não adianta fazer o estágio uma firma de patente, o cara inteiro, mas não aprende nada, não acrescenta nada. Principalmente num grupo de pessoas que tem em torno de 70 disciplinas a cumprir. Eu não sei como alunos estudantes de escola de química tem uma vida social normal. Além do método, uma grande cultura. O pessoal não pensa em nada, o pessoal vive totalmente alienado, como se fossem 10 períodos sem fazer nada, a não ser aquilo de correr atrás de prova. Isso não existe. Então, para a formação do profissional que nós queremos hoje no mundo globalizado, tem que ter um pouquinho mais. Eu não sei como é que o aluno coloca estágio. Caso encontre estágio, zero pela qualidade. Se não for boa, digo não, eu faço só o curso normal, posso dizer. Aluno da escola de química hoje não pega ninguém, meu filho, fica tendo uma coisa assim. Aí entra uma menina bonita na sala. Uma coisa assim. Fazendo a pergunta, muita matéria que a gente faz, que a gente aprende, cálculo, integral de superfície, sei lá, o cálculo 3, você vê muita coisa no cálculo 3, a gente não vê aplicação em nada. Então, como a gente não vê aplicação, a gente acha que não serve para nada e acaba esquecendo, não deve fazer isso. Vai, decora, faz a prova, passa e no final da vida a gente vai se formar e tudo, e não serve para nada. Então, pensa assim, para que tem uma matéria dessa? Aí, outra coisa também que eu penso muito assim, a gente tem que ter uma integração com a indústria sim. Né? Aí tem os projetos que fazem iniciação científica se beneficiam desse projeto. Certo? Agora o resto dos alunos poderia ter um outro contato com a indústria, uma saída de campo, que a gente nunca vê aqui. Uma visita técnica, alguma coisa assim, pegar os alunos. Teve uma vez só que eu fiz, foi uma aula de orquestra 2, que a professora levou a gente para ver a indústria. Então a gente viu as coisas, viu o maquinário. Eu não sei se tem uma disciplina só para isso, mas quando a gente vê a coisa tocando, seria muito mais interessante, para ter exemplos em sala, uma aplicação real. Porque se você
se a gente vê alguma coisa, um conhecimento, e com a aplicação vai ter muito mais gosto para gravar aquilo, a gente não vai esquecer, não vai se perder no conhecimento. Eu gostaria, o que vocês acham disso? Eu queria lembrar uma historinha aqui que aconteceu comigo, e eu acho que aí é um puxão de orelha em todos nós professores, tá? Há alguns anos atrás, eu estou de Mascarenhas, um baluarte da física nacional, presidente do Conselho de Cristalografia, uma pessoa muito, muito importante, e ela professora emérita, e ela ia dar um curso de física para arquitetura. E aí eu cheguei lá na sala dela, e ela estava desesperada. Eu disse, mas, professora Ivone, a senhora com 50 anos de universidade quase, por que está tão preocupada? Ela disse, porque eu preciso fazer deste curso alguma coisa atrativa para os alunos. Eu preciso buscar exemplos práticos que unam a física à arquitetura, de tal maneira que eles possam guardar esses conceitos no futuro. Isso para mim foi uma aula de uma mulher que eu admiro profundamente e que eu aprendi, dá mais trabalho, evidentemente. Qual era mais fácil? Chegava lá, mecânica, pegava no livro, conhecia bem aquilo, botava as equações matemáticas, o aluno fazia uma prova melhor ou pior, passava ou era reprovado e acabou-se tudo. Não é por aí. Não é por aí. Então, esse é realmente um puxão de orelha que a gente tem que fazer com a gente, nós professores. Quer dizer, você que vai dar uma mecânica dos fluidos, tem uma mecânica dos fluidos molhada, né? Dê uma mecânica dos fluidos molhada, para que os alunos possam ver as coisas. Busque, por exemplo, vai estar falando em, sei lá, estou pensando aqui em lei de Stokes, né? Poxa, pega lá e bota um fenômeno de precipitação, que você tem milhões na indústria, tá? Para lembrar, vai te dar mais trabalho. É mais chato, realmente, tá? E aí, nesse ponto, eu reconheço, o cara que tem 40 projetos, não vai ter tempo de buscar isso. E muitas vezes tem no seu projeto, mas como diz o Pellegrini, não pode usar porque tem um contrato de sigilo. Então, isso, alcançar, e eu concordo totalmente com o que você diz, tá? A gente precisa realmente rechear a aula de exemplos práticos, não abrindo mão da teoria, mas rechear de exemplos práticos que fazem com que a gente se lembre daquilo para o resto da vida. Bom, quanto às disciplinas básicas, isso é um fato que ocorre em todo lugar. E isso daí é um dos pontos que levam à evasão, né? Porque o cara vê cálculo, para que eu quero isso? Eu vou estudar aqui engenharia química e tal. A escola de química tentou algumas coisas para tentar melhorar isso, com aquela introdução ao cálculo de processo, para ter uma visão geral, etc. Mas além disso, na época que eu fiz uma proposta uma vez, não foi para frente, não importa os motivos, 3. Qual foi a minha sugestão? Que aquele currículo do pessoal de matemática fosse dado em 80% do tempo, ou 90%. E alguém da escola de química, Fernando, olha, pega os exemplos da engenharia química, está aqui o meu programa e aplica para os meninos 10% lá em uma aula, ou dá uma palestra. Essa foi a minha sugestão. Na época riram, eu não vou dizer que riram, mas riram, tá bom, então o que eu posso fazer? Mas essa é a minha sugestão e continua, ou seja, aí vai precisar da coordenação do curso, etc. Conversar com o pessoal de matemática também, é complicado isso, como fala Belo, o buraco é mais embaixo, não é tão simples, vai lá, Fernando, e fala. Não, o professor de lá tem que permitir que eu entre na escola de química, por exemplo, trouxe método numérico para ser dado aqui na escola de química. E na maioria das universidades,